Hoje seria aniversário de Elvis Presley. O Elvis Presley comemoraria hoje, esse ano, dia 8 de janeiro. Ele nasceu em 1935 no Mississippi. E esse ano de 2026 ele comemoraria 91 anos. Foi um cantor, ator e é conhecido como o rei do rock. E revolucionou a música com sua fusão do country, do blues e do gospel, alcançando fama global e se tornando um ícone cultural do século XX. Conhecido por sua voz, carisma e performance, né? Ele cantava, ele tinha tudo, o Elvis Presley, ele sabia dançar, ele sabia rebolar, ele sabia tudo. Ele, infelizmente, sua vida foi marcada pela fama, felizmente, mas também por problemas de saúde relacionados ao uso de medicamentos. Ele começou a sua carreira em Memphis, né? Que ele era do Tupelo, no Mississippi, de uma família pobre. Tinha um irmão gêmeo que nasceu morto e por isso ele se tornou um filho único, super protegido pela mãe. Ele frequentava as igrejas gospel, as igrejas evangélicas, protestantes daquela época, e ele se inspirou muito nisso para fazer o som. Muitas pessoas falam que ele usou o negro, o preto, para ele ser esse sucesso. No início da carreira, ele trabalhou em diversos empregos. Em 1954, ele gravou na Sun Records, onde ele buscava levar a música negra a um público maior, dando início à sua lenda com a música That's Alright. O sucesso, a explosão, foi em 1955. Ele estreou no cinema em Love Me Tender, em 1956. E para você ter uma ideia, o Elvis Presley também foi convocado para o exército em 1958, servindo na Alemanha. Depois ele volta do serviço militar, decolou a sua carreira e num especial de televisão, Elvis 68 Comeback Special. Bem, para você ter uma ideia, ele nasceu numa casa de 2 cômodos lá em Mississippi. Ele cresceu em uma pobreza extrema. O seu pai era carpinteiro, pintor e criador de porcos. E a sua mãe, a Gladys, era operária de uma fábrica de roupas, onde enfrentava uma saúde muito precária. Há relatos na escola que precisavam empurrá-lo para o palco para ele cantar durante as apresentações. Então o Elvis Presley era muito tímido, muito tímido. Eu acho que eu também sou um pouco tímido, o Silvio Santos também era, todo mundo era um pouco tímido, né? Bem, uma curiosidade do Elvis, você sabia que a TV proibiu filmá-lo da cintura para baixo? Como eu já falei aqui, ele foi em 57, lançou aquela música That's Alright, e aí ele assinou contrato com a RCA Victor. E o Elvis, ele cantava, ele sacudia, ele remexia os quadris. E é claro que encantava as fãs numa histeria muito coletiva. Então a imprensa passou a apelidá-lo de Elvis the Pelvis, o Elvis do quadril. Ele dançava, ele se remexia. E o seu empresário, o Coronel Parker, um empresário que destruiu a carreira do Elvis Presley, organizou suas primeiras aparições na televisão em 6 de janeiro de 57. E ele foi convidado para o programa The Ed Sullivan Show. Tem um documentário na Netflix sobre isso. Se você tem Netflix, você veja o documentário do The Ed Sullivan Show, o programa mais prestigioso da televisão americana na década de 50. Veja no Netflix. E os produtores, eles ordenavam que as câmeras filmassem o Elvis de cintura para cima. Ninguém queria que o Elvis Presley aparecesse rebolando, dançando todo. Ninguém queria. Seu cabelo, uma curiosidade também, que o seu cabelo era loiro e ele tingia o cabelo. Isso mesmo, um dos elementos icônicos da imagem de Elvis era que o seu topete preto azulado era, na verdade, tudo pintado, porque o Elvis, ele era loirinho. Bem, na adolescência seu cabelo tinha escurecido um pouco,
mas ele acreditava que o preto destacaria mais os seus olhos azuis. Deixa eu perguntar para você, meu cabelo destaca a minha cor de olho? E daí, quando ele começou a explorar no cinema, ele sugeriu que delineasse os olhos com lápis pretos para acentuar. Bem, como eu já falei, o Elvis, em 58, ele se alistou no exército. Ele havia alcançado fama internacional sem precedentes, o Elvis Presley. Vários discos lideravam as paradas de sucesso e ele foi convocado a cumprir o serviço militar obrigatório. E aí ele fez o treinamento básico em uma base no Texas, onde ele recebeu permissão para gravar algumas músicas e também comparecer no funeral daquela que ela mais gostava, sua mãe, que infelizmente morreu de hepatite e ele nunca se recuperou dessa perca. Depois foi transferido para a Alemanha, como eu já te contei, e aí ele insistiu em ser tratado como qualquer outro soldado, mesmo sendo um sucesso nacional. Bem, durante o seu período na Alemanha, o Elvis conheceu a Priscila em uma festa. Ela era enteada de um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. E a Priscila tinha apenas 14 anos de idade e ele tinha 24 anos, uma diferença de 10 anos. E apesar das objeções iniciais da família, os dois começaram a sair juntos. E aí, quando Elvis terminou o serviço militar e voltou aos Estados Unidos, ele convenceu os pais da Priscila a deixá-lo visitá-lo em Graceland. Depois ela se mudou para a mansão sobre a promessa que terminaria os estudos. Hoje, essa relação não seria visto bem, né? Essa relação ia colocar ele como predador sexual, porque ele tinha 10 anos de diferença. Ele estava com 25 e ela com 15 anos. Bem, a Priscila afirmou que eles nunca tiveram relações sexuais antes dele completar 18 anos. Eles se casaram alguns anos depois, mas o casamento foi marcado por muitas brigas e infidelidades de Elvis com colegas do elenco, né? Eles se divorciaram 6 anos depois e tiveram uma filha, a Lisa Marie Presley, que morreu, e a Lisa Marie morreu em 2023. Bem, o encontro secreto com os Beatles, você sabia disso? Em 65, os Beatles dominavam o mundo. E tinha uma invasão dos Beatles nos Estados Unidos, que foram influenciadas até pelo Elvis Presley. Mas o Elvis era um ídolo e uma das primeiras inspirações do Beatles. Quando eles foram para os Estados Unidos, os representantes organizaram um encontro entre eles, mas essa reunião foi secreta e uma mansão em Beverly Hills. Bem, como eu falei aqui, em 68 ele voltou em um especial para a televisão, onde ele voltava ao sucesso, ao estrelado em dezembro de 68. Elvis, o especial de retorno, como eu falei aqui, Comeback Special. Para você ter uma ideia, eram cenários luxuosos, um público convidado. O programa apresentou um mosaico de diferentes facetas da sua carreira, incluindo músicas românticas e gospel, mas ele foi marcado porque ele estava vestido da cabeça aos pés de couro preto, uma marca do Elvis Presley, e apareceu tocando guitarra de forma vibrante enquanto tocava os seus sucessos. E ele também fez uma visita ao presidente Nixon em 1970. Bem, a partir de 69, ele se tornou a principal atração em Las Vegas. E por culpa do Coronel Boy, que era o empresário do Elvis Presley, ele não deixava que o Elvis Presley fosse sucesso internacional. Nunca o Elvis Presley fez um show, o Elvis fez um show fora, o Elvis Presley nunca fez uma turnê internacional. Ele nunca fez fora dos Estados Unidos e do Canadá. Por quê? Porque o coronel Tom Parker não era um cidadão americano. Então ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos e sem passaporte. E o Parker,
ele temia que se ele viajasse fora junto com o Elvis Presley, ele não ia voltar. O Parker bloqueou propostas milionárias de turnê de Elvis Presley na Austrália e em outros lugares, impedindo que Elvis se realizasse seu desejo de se apresentar aos fãs ao redor do mundo. Tem um filme do Elvis Presley que eu comento, você vê, né? O Elvis queria fazer turnês especiais em Europa, Austrália e Japão, mas foi impedido pelo empresário, né? Ele só ia lá em Las Vegas, que eram mais fáceis de organizar e lucrativas. Que penas, né? E ele fez só 3 apresentações fora dos Estados Unidos, no Canadá, em 1957. Mas mesmo assim, o Elvis é conhecido em todo o mundo. Mesmo você, Coronel Parker, querendo destruir o Elvis, não destruiu. Bem, infelizmente ele se viciou em remédio. Se viciou em causa de problemas de insônia e dependências de estimulantes e analgésicos. Ele faleceu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos de idade. Em sua mansão, causa de problemas cardíacos e causa das drogas. Para quem não sabe, ele foi encontrado, ele morreu no banheiro em 77. Ele lutava contra a solidão, era dependente de medicamentos, sofria com sobrepeso, insônia e constipação crônica. Bem, ele estava com confusão mental e apatia. Morreu na tarde, como eu falei, no chão do banheiro, causa de uma parada cardíaca. Ele foi enterrado em Graceland, onde seu túmulo é visitado por milhares de fãs antigos e novos que fazem peregrinações na cidade de Memphis. Ainda para você ter uma ideia, Elvis Presley ele continua ganhando uma fortuna depois de 40 anos da sua morte. Ainda para você ter uma ideia, ele acumula bilhões, ele acumula mais de 27 milhões de dólares com seus sucessos, com as suas músicas. Ainda é um negócio muito lucrativo e a mansão é muito visitada ainda por fãs do Elvis Presley. Ainda tem uma mansão réplica na Dinamarca do Elvis Presley. Para você ter uma ideia, o local onde o Elvis morou, o preço custa 57 dólares para adultos. São 50 mil visitantes por ano e também 4 mil visitantes por dia em julho. E contribuiu para a cidade de Memphis 150 milhões de dólares a casa do Elvis Presley, ainda para você ter uma ideia. Bem, esse foi contando a vida de Elvis Presley, que faria hoje 91 anos de vida. Você lembra